Muito boa noite a todos, ou boa tarde, ou bom dia, depende do horário, né, que alguém esteja vendo esse vídeo. A gente agradece a companhia e gostaríamos de iniciar, como sempre, fazendo a nossa prece para nos conectarmos com a espiritualidade superior, que, em nome de Jesus, vem nos ajudar, vem nos inspirar, vem nos envolver. Obrigado, Mestre Divino, pela sua presença entre nós. Abençoe, Senhor, a nossa conversa, o nosso estudo, as nossas reflexões. Que possamos aproveitar os exemplos, os ensinamentos contidos na história do conto espírita que vamos ler essa noite, para mudar nossa vida, para que nos tornarmos melhores, mais pacientes, mais generosos, mais humildes. Obrigado, Mestre Divino, por tudo, e permaneça conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Então, hoje nós vamos ler o capítulo 3 do livro Boa Nova. Esse livro é um livro muito especial, né? E a gente vai ver, quando a gente for lendo alguns capítulos dele, que é um livro que fala sobre Jesus, sobre os acontecimentos da época que Jesus esteve entre nós. Então, assim como teve o Jesus no Lar, que nós lemos anteriormente, com várias histórias, vários contos, que retratava as reuniões que Jesus fazia no lar de Simão Pedro, com seus discípulos, com seus amigos, e ali expunha, né, os seus ensinamentos, principalmente através de algum conto, de alguma história. Nesse livro, isso também acontece às vezes, mas existem outras passagens, né, que mostram trechos da história de Jesus que nem sempre estão lá no Novo Testamento, nos Evangelhos. Porque os Evangelhos, eles escreveram sobre Jesus, mas não escreveram tudo. E nesse livro Boa Nova, Humberto de Campos, o espírito Humberto de Campos, que foi membro da Academia Brasileira de Letras, né, quando encarnado, uma pessoa culta, ele escreveu esse livro relatando passagens né, de Jesus que não estão contidas necessariamente no Evangelho. Ou algumas estão lá no Evangelho, mas ele enriquece com outras informações que nós não sabíamos. Então, o capítulo 3, que é o capítulo que nós vamos ler, refletir na noite de hoje, se intitula Primeiras Pregações. Então, ele vai falar do início da missão de Jesus, né? dos primeiros momentos da missão do Cristo. Nos primeiros dias do ano 30, antes de suas gloriosas manifestações, avistou-se Jesus com João Batista, no deserto triste da Judéia, não muito longe das areias ardentes da Arábia. Ambos estiveram juntos por alguns dias, em plena natureza, no campo ríspido do jejum e da penitência, do grande precursor. Até que o mestre divino, despedindo-se do companheiro, demandou o oásis de Jericó, uma bênção de verdura e água, entre as inclemências da estrada agreste. De Jericó, dirigiu-se então a Jerusalém, onde repousou ao cair da noite. Então, nesse primeiro parágrafo, né, Humberto de Campos nos conta que Jesus esteve nos primeiros dias do ano 30, né, lá no início dos anos 30, do ano 30, né, então ele tinha 30 anos, ou um pouco mais, porque dizem que, na verdade, ele nasceu 6 anos ou 5 anos antes do que foi registrado
né? Então ele teria mais ou menos uns 35 anos a essa época, né? Mas isso é história, né? Então isso são os estudiosos que dizem, o próprio Humberto de Campos, numa outra mensagem, parece que também diz isso, mas vamos supor que ele tivesse por volta de 30 anos, então, né? Então, antes de começar a sua missão, né? Ele esteve com João Batista lá no deserto, ficou um tempo com ele, e depois despediu dele e foi para o oásis de Jericó, né? Então, ali tinha um oásis, saindo do deserto, ele chegou ali, se refrescou, e depois se dirigiu a Jerusalém. Jerusalém lá em cima do morro. Então, ele subiu para ir a Jerusalém, onde repousou lá cair da noite, né? Cansado ali, né? Sentado como um peregrino nas adjacências do templo, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos, que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Alguns deles se afastaram, sem maior interesse, mas Hanã, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-se-lhe com orgulho, dizendo: Galileu, o que fazes na cidade? Então Jesus sentou ali perto do templo, como fosse um peregrino comum, né? Como fosse uma pessoa qualquer. O mestre estava ali. E um grupo de sacerdotes e pensadores, né? Intelectuais, perceberam eles, se sentiram atraídos, né? Pela formosa originalidade, né? Seus traços, e pelo seu olhar lúcido e profundo. Então, muitos se sentiram atraídos, mas alguns deles se afastaram, não deram mais atenção. Mas Hanan sentiu vontade de falar com ele. E perguntou para ele: Galileu, o que fazes na cidade? Ele sabia que Jesus vinha da Galiléia pelo tipo de cabelo, pelo tipo de roupa que ele vestia, né? Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo com modesta nobreza. Então, o que você faz aqui, né, na cidade? Então, passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus, disse Jesus. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Que história é essa de reino de Deus? O que você pensa que é isso? E aí Jesus responde: esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Essa frase é muito importante, muito importante. Porque o reino de Deus, ele não vem com aparências exteriores, como muita gente espera, umas grandes mudanças externas, com mudança de governo, com mudança. Não. O reino de Deus é a obra de Deus no coração de cada um de nós. Cada um de nós que converte o próprio coração ao Cristo, não é se converter de palavras, né? Mas de coração, de sentimento. Cada um que faz isso está adentrando no reino de Deus, está se ligando ao reino de Deus, né? E aí o Hanan, né, o sacerdote, falou: obra divina em tuas mãos? Ele disse com uma gargalhada de desprezo, né? Que viu aquele homem pobre, aquele homem humilde, simples, né? E continuando, perguntou: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? É claro, o Hanan não entendeu nada, né? Ele achava assim: reino de Deus é alguma coisa material, como muita gente até hoje espera.
Ele perguntou, né, com quem você vai te seguir, quem são seus companheiros, você conta com o apoio de alguma pessoa ilustre, um príncipe, né, por exemplo, para te ajudar? Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Hanan, os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita, modelada em fragmentos de lama? Então, ele zombou do Cristo, né? Quando Jesus falou que os seus amigos, seus companheiros iam chegar de todos os lugares, ele zombou, né? Falou, os ignorantes e os tolos estão em toda parte. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Então, você já viu alguma obra divina, fazer alguma estátua, né? Alguma obra divina, fazer uma estátua modelada em fragmentos de lama? Quer dizer, ele zombou das pessoas que poderiam participar desse reino. Sacerdote, replicou-lhe Jesus com energia serena. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento. Novamente, Jesus falando no coração. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Olha que resposta. Falando em obra de mármore, né? Nenhum mármore é mais puro e mais formoso do que o sentimento. Nenhum cinzel, né, que usa para fazer a escultura é superior à da boa vontade sincera. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conheces Roma ou Atenas? E aí Jesus fala uma resposta maravilhosa: conheço o amor e a verdade. Disse Jesus convictamente. Conhece o amor e a verdade. Ele conhece a verdade. Nós enxergamos pinceladas da verdade, né? Ele conhece a verdade, conhece o amor profundamente. Tens ciência dos códigos da corte provincial e das leis do tempo? Então, o Hanan perguntou, né, se ele conhecia os códigos da corte provincial. A corte provincial era a corte romana, que tinha dominado toda aquela região. Então, você conhece os códigos romanos, digamos assim, e as leis do tempo, né? E aí Jesus respondeu brandamente: sei qual é a vontade de meu Pai, que está nos céus. Que é isso que importava, né? O sacerdote o contemplou irritado. Ele não esperava respostas desse tipo, né? E dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a Torre Antônia. A Torre Antônia é a torre onde ficavam os romanos também, né? Ali perto do templo. A Torre Antônia em atitude de orgulhosa superioridade, se sentindo superior, né? Querendo se sentir, porque ele sentiu que as respostas de Jesus eram muito profundas, né? No dia seguinte, pela manhã, o mesmo formoso peregrino foi ainda visto a contemplar as maravilhas do santuário. Então, Jesus estava ali contemplando o templo, né, o grande templo de Jerusalém. Antes, alguns minutos de internar-se pelas estradas banhadas de sol a caminho de sua Galileia distante. Então, ele ficou ali um pouco em Jerusalém ainda, depois pegou a estrada, indo para Galileia distante. Galileia, ela fica ao norte, né, ali de Israel, distante de Jerusalém. Diz que a pé levava uns 7 dias para chegar, mais ou menos, né? Daí a algum tempo, depois de haver passado por Nazaré, que é a cidade onde ele cresceu, né, Nazaré, descansando igualmente em Caná. Caná é aquela cidade, né, onde ele transformou
água em vinho, né? Jesus se encontrava nas circunvizinhanças da cidadezinha de Cafarnaum, como se procurasse com viva atenção algum amigo que estivesse à sua espera. Então ele chegou na cidadezinha, na verdade, num povoado, uma vilinha, né? Cafarnaum. Então ele estava procurando alguém ali. Em breves instantes, ganhou as margens do Tiberíades, do lago, né? Desculpa, garganta seca. E se dirigiu resolutamente a um grupo alegre de pescadores, como se de antemão os conhecesse a todos. Então ele se dirigiu para esse grupo de pescadores. Quem diria que aqueles homens simples ali, um carpinteiro como Jesus, na olhar do mundo, né? Aqueles pescadores simples, iriam simplesmente mudar a história da humanidade. O que é o poder divino, né? A manhã era bela, no seu manto diáfano, de radiosas neblinas. As águas transparentes vinham beijar os eloendros, né, uma planta, da praia, como se brincassem ao sopro das virações perfumadas da natureza. Os pescadores entoavam uma cantiga rude e, dispondo inteligentemente as barcaças móveis, deitavam as redes, em meio à profunda alegria. Jesus aproximou-se do grupo e, assim que dois deles desembarcaram em terra, falou-lhes com amizade. Opa. Simão e André, filho de Jonas. Então está falando com Simão, Pedro e André, o seu irmão, né? Filhos de Jonas. Venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição do seu reino na terra. Então ele convidou os dois assim, de cara, né? André lembrava-se de já o ter visto nas cercanias de Betsaida e do que lhe haviam dito a seu respeito, enquanto Simão, embora agradavelmente surpreendido, o contemplava enleado, quer dizer, perplexo, né? No entanto, quase a um só tempo, dando expansão aos seus temperamentos acolhedores e sinceros, exclamaram respeitosamente: sede bem-vindo. Jesus, então, lhes falou docemente do Evangelho, com um olhar encendido de júbilos divinos. Estando muitos outros companheiros do lago a observar de longe os três, André, manifestando a sua tocante ingenuidade, exclamou comovido: um rei? Mas em Cafarnaum existem tão poucas casas. Ao que Pedro obtemperou, como se a boa vontade devesse suprir todas as deficiências. O lago é muito grande e há várias aldeias circundando essas áreas. O reino poderá abrangê-las todas. Eles acharam que era o reino ali, né? Isso dizendo, fixou em Jesus o olhar, como se fora uma grande criança, meiga e sincera, desejosa de demonstrar compreensão e bondade. O Senhor esboçou um sorriso sereno e, como se adiasse com prazer as suas explicações para mais tarde, inquiriu generosamente: quereis ser meus discípulos? André e Simão se interrogaram a si mesmos, permutando sentimentos de admiração indefectível. Refletia Pedro: que homem seria aquele? Onde já lhe escutar o timbre carinhoso da voz íntima e familiar? O mundo espiritual, né? Ambos os pescadores se esforçavam por dilatar o domínio de suas lembranças, de modo a encontrá-la nas recordações mais queridas. Não sabiam, porém, como explicar aquela fonte de confiança e de amor que lhes brotava no âmago do espírito. E sem hesitarem, sem uma sombra de dúvida,
responderam simultaneamente: Senhor, seguiremos os teus passos. Jesus os abraçou com imensa ternura. E como os demais companheiros se mostrassem admirados e trocassem entre si ditérios ridicularizadores, o mestre, acompanhado de ambos e de grande grupo de curiosos, se encaminhou para o centro de Cafarnaum, na qual se erguia a intendência de Antipas. Entrou calmamente na coletoria e, avistando um funcionário culto, conhecido publicano da cidade, perguntou: que fazes tu, Levi? Então ele foi ali na coletoria, onde lugar que recolhia impostos, né? Então ali ele chegou no centro de Cafarnaum e viu esse homem ali, esse coletor de impostos, né? Que eles chamavam de publicano. Perguntou: que fazes tu, Levi? O interpelado fixou com surpresa, né? Como é que me conhece meu nome, né? Mas, seduzido pelo suave magnetismo de seu olhar, respondeu sem demora: recolho os impostos do povo devidos a Herodes, ao rei. Né? Queres vir comigo para recolher os bens do céu? Perguntou Levi. Levi, que seria mais tarde o apóstolo Mateus, sem que pudesse definir as santas emoções que lhe dominaram a alma, atendeu comovido: Senhor, estou pronto. Então vamos, disse Jesus, abraçando. Em seguida, o numeroso grupo se dirigiu para a casa de Simão Pedro, que oferecera ao Messias acolhida sincera em sua residência humilde, onde o Cristo fez a primeira exposição de sua consoladora doutrina, esclarecendo que a adesão desejada era a do coração sincero e puro, para sempre, às claridades do seu reino. Iniciou-se naquele instante a eterna união dos inseparáveis companheiros. Então, de que Jesus escolhe, além dos pescadores, ele sabia que tinha que escolher Pedro e André. Os outros ficaram zombando e tal. Mas, quando Jesus foi para Cafarnaum, muita gente foi seguindo ele. Ele chegou lá, chamou Mateus, né? Levi, que era o Mateus, né? O apóstolo. Porque todos eles haviam combinado isso no mundo espiritual. Então, ele sabia que quando chamasse, eles iam, de uma certa forma, lembrar. Não conscientemente, mas se sentir, né, impelidos para a missão. E aí eles foram com ele, e Jesus fez a primeira exposição da sua doutrina ali, né, em Cafarnaum. A primeira pregação. Na tarde desse mesmo dia, o mestre fez a primeira pregação da Boa Nova, na praça ampla, cercada de verdura e situada naturalmente junto às águas. No céu vibravam harmonias vespertinas, como se a tarde possuísse também uma alma sensível. As árvores vizinhas acenavam os ramos verdes ao vento do crepúsculo, como mãos da natureza que convidassem os homens à celebração daquele primeiro ágape. As aves ariscas pousavam de leve nas alcaparreiras mais próximas, que eram árvores, né? Como se também desejassem senti-lo, e na praia extensa se acotovelava a grande multidão de pescadores rústicos, na praia do lago, no alto do lago, de mulheres aflitas por continuadas flagelações, de crianças sujas e abandonadas, misturados publicanos pecadores com homens analfabetos e simples, que haviam acorrido, ansiosos por ouvir. Jesus contemplou a multidão e enviou-lhe um sorriso de satisfação. Contrariamente às ironias de Hanã, lá do juiz que encontrou lá em Jerusalém, ele aproveitaria o sentimento como um mármore precioso e a boa vontade como cincel divino. Os ignorantes do mundo, os fracos, os sofredores, os desalentados, os doentes e os pecadores seriam em suas mãos o material de base para a sua construção eterna
e sublime. Converteria toda miséria e toda dor num cântico de alegria. E, tomado pelas inspirações sagradas de Deus, começou a falar da maravilhosa beleza do seu reino. Magnetizado pelo seu amor, o povo o escutava, num grande transporte de ventura. No céu havia uma vibração de claridade desconhecida. Ao longe, no firmamento de Cafarnaum, o horizonte se tornara um deslumbramento de luz. E bem no alto, na cúpula dourada e silenciosa, as nuvens delicadas e alvas tomavam a forma suave das flores e dos arcanjos do paraíso. Então, ali em Cafarnaum, Jesus, junto ao povo humilde, pobre, sofredor, ali ele fez a primeira pregação. E é esse pessoal que iria aderir, seriam os primeiros a aderir ao seu reino, ao seu convite, porque geralmente as pessoas mais necessitadas são aquelas mais sensíveis a buscar o reino de Deus dentro de si mesmas. Vamos, assim, terminar a nossa reunião com uma prece, agradecendo a todos, pedindo a Deus que nos abençoe dia, semana, né? Que a gente possa estar bem e ligados a Ele. E agradecer a espiritualidade amiga, a nosso querido Humberto de Campos, que através da psicografia, da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, trouxe essa maravilha, esse livro maravilhoso, essas mensagens de luz para todos nós. Obrigado, Mestre Divino, pela sua presença constante e que possamos estar no seu caminho, te seguindo, te acompanhando, agora e sempre. Que assim seja.